É hora da política, é hora dele nesta sexta-feira para fechar a semana. Tudo bem, Prisco? Boa tarde. Fernando Machado. Bom. Como vamos? Certinho, graças a Deus. Como é que a gente começa hoje, Prisco? Vamos rememorar aí um trechinho da mobilização do 7 de setembro. Essa eu não sei se é aqui de Florianópolis, é de Brasília, de onde, mas não importa. Roda o VT, tia Cris. Pois olha, hino nacional, população prestigiando o 7 de setembro, atendendo a convocação de Jair Messias Bolsonaro. Eu já disse ontem aqui, os que compareceram não foram exclusivamente bolsonaristas, como tem insistido a mídia ativista e militante. Não. Foram brasileiros, alguns até que não comungam muito das formulações, do pensamento de Jair Bolsonaro, que lá em 18 até votaram nele por exclusão, voto anti-PT, anti-Lula, mas que foram levados pelo seu argumento de que algo precisava ser feito em relação ao Supremo Tribunal Federal. E quando falo Supremo, não estou falando do Judiciário brasileiro. Semana que vem eu venho a esse assunto para detalhar um pouco mais. Achavam, estão convencidos, que um basta era preciso ser dado. Nós vimos ali uma placa, intervenção federal, outros que defendiam golpe, forças armadas sendo acionadas. Aqui nunca se defendeu golpe. E a população tem direito a sustentar a sua tese como bem entender. Agora, aqui nunca se defendeu golpe. O que se defendeu e se continua defendendo aqui é um limite para o Supremo Tribunal Federal. Hoje um verdadeiro antro. Um limite. Tem figuras ali que precisam ser defenestradas. Continuam precisando. Pois muito bem, estavam nas ruas quem? Bolsonaristas raiz que continuam com o presidente, independentemente de cavalo de pau, independentemente de qualquer comportamento dele. Mas outros não. Outros estavam lá respaldando que o presidente pressionasse, e a população igualmente, o Senado, para colocar em votação, em apreciação, pedidos de impeachment contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Que fique isso bem claro. E o que é que acompanhamos ontem? Um presidente que se acovardou, se apequenou, fraquejou. Fernando, vamos aí à declaração à nação. Eu gostaria, se o amigo pudesse ir lendo, eu iria fazendo alguns comentários. Essa carta foi escrita com o Temer, é verdade? Não, isso nós vamos falar depois. Primeiro, nunca tive nenhuma intenção, olha o que disse o presidente. Depois de fazer essa multidão ir na rua para atender o pedido dele, ele vem com essa aqui, ó. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Que gracinha, que ingênuo. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional de todos, sem exceção, devem respeitar. Lorota, conversa mole. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda. Foi o que ele fez até terça-feira, dia 7. A ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Oh, que preocupação. Por isso, quero declarar minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Amarelou. E dos embates que sempre visaram o bem comum. Acredito. Em que pesem suas qualidades como juristas ou jurista-professor. Opa! Ou de Aquele novo. que era um canalha e que ele não ia cumprir
com as decisões, já virou jurista e professor. Referente a Alexandre de Moraes. Claro. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Baboseira. Perdeu o apoio de segmento importante da opinião pública brasileira, desapontada, desencantada, decepcionada pela sua postura. Essa que é a grande realidade. Não se queria aqui, não se quer conflagração, confronto, não. Mas chegou um momento que, pela sua condução como chefe da nação, ele precisava ir à frente. E não. Puxou o freio da arrumação e deu um belo cavalo de pau. Deixou Próximo telão. A ver navios, hein? Deixou muita gente a ver navios, caminhoneiros, apoiadores evangélicos, ruralistas, gente presa, a não ser que, nesse acordão aí, Alexandre de Moraes não vai prender mais ninguém, vai soltar todo mundo que está preso, Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, o jornalista, o deputado na domiciliar Daniel Silveira. De repente não tem mais nada, não tem mais prisão, soltam todos. A CPI da fake news, conforme sugeriu Hamilton Mourão, vai para a PGR, Procuradoria-Geral da República, e não se fala mais em nada, tanto é que a Polícia Federal, que é o órgão mais respeitado desse país, já está preocupada a polícia, de que vão fazer aí uma meia-sola e deixar passar. E por que aqui Jair Bolsonaro? Encurralado entre Michel Temer e Alexandre de Moraes. Michel Temer, seu antecessor, responsável pela indicação do seu então ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro não foi encurralado, na verdade, por Michel Temer, mandou um avião da FAB buscá-lo em São Paulo para socorrê-lo, porque ele estava apavorado com o que ia acontecer. Daí precisou de Michel Temer, que já chegou com uma minuta daquela carta ali à nação. Pequeníssimas mudanças foram feitas por Jair Bolsonaro. Michel Temer conversou com o Bolsonaro, almoçou com ele, foi se avistar com o ministro do Distrito Federal, voltou, a carta já estava prontinha, pouquíssimas mudanças, como disse, e às 4h30 estava sendo publicado no site do Palácio do Planalto. E mais, Fernando. É inacreditável. Nessa segunda conversa, Michel Temer colocou o Bolsonaro com Alexandre de Moraes. O canalha, que ele não ia cumprir decisão, conversou com o presidente da República. Isso fica mal não apenas para os dois, fica mal para o Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux fez um pronunciamento de solidariedade aos ministros atacados, Barroso, Luiz Roberto e Alexandre de Moraes. Deixa que a gente se acerta aqui. Criou constrangimento na corte. Próximo telão. Pode fechar até, Cris. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Casa Civil, correligionário de Arthur Lira, e Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Esse quarteto aí é que articulou com Temer a carta e emparedaram o Jair Bolsonaro, que teve que engolir um belo e solene sapo. É isso mesmo. Arthur Lira, muito ligado ao mercado financeiro brasileiro. Temer é o representante da classe empresarial do Brasil. Onde está a base do PIB brasileiro? Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Arthur Lira ouviu uma meia dúzia de 8 ou 9 empresários, que são aqueles que pilotam a iniciativa privada brasileira,
e descartaram completamente o impeachment. Se eles tivessem dito, Bancado. vamos de impeachment, Arthur Lira Tinha aberto. teria aberto. Tem nada de fidelidade com o Bolsonaro, que hoje é refém do Centrão. Se Arthur Lira abre e coloca em votação, o impeachment viria. Mas os empresários colocaram o seguinte, Fernando, 6, 7 meses discutindo impeachment, e a economia desse país? Vai pra onde? Como é que fica? Já com inflação em quase 10% ao ano? Com desemprego? Como é que vamos ficar? Pois muito bem, aí Rodrigo Pacheco também participou, Ciro Nogueira e Gilmar Mendes, muito ligado a Michel Temer, eles defendem o semi-presidencialismo, tudo mais, são muito ligados. Então, foi aí que tudo aconteceu. E Jair Messias Bolsonaro foi enquadrado. Isso que ocorreu.